Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Assim que você achar, você dê uma olhada do teu lado. Se tem alguém aí sem o Evangelho, mostra para esta pessoa onde que nós vamos ler. Encontraram? Muito bem, está escrito o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Amém? O apóstolo Paulo está relacionando aqui rapidamente quantas testemunhas viram Jesus ressuscitado depois de ter morrido na cruz. Mas o versículo que eu quero chamar a tua atenção é o 7, onde nós lemos assim: depois foi visto por Tiago. É isso que eu quero chamar a tua atenção. Essa aparição particular de Jesus para Tiago. E que Tiago é esse? Então, eu quero que você memorize isso do versículo 7, lendo em seguida assim que eu falar. Depois foi visto por Tiago. Amém? Uma aparição particular para Tiago. Você crê no Evangelho? Você crê que isso é a verdade? Que Jesus foi visto vivo por todas essas pessoas e particularmente também por Tiago. Você crê? Então vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus, mas não uma salva de palmas qualquer. Tem que ser a melhor, igreja. Tem que ser a melhor salva de palmas. Abra tua boca e diga assim: glória a Deus. Isso, aplaude mais ainda e diga de novo: glória a Deus. Isso, glorifica, dá glória, 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 e aplaude mais ainda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu estou agora convidando a igreja a te aplaudir e a te glorificar, e a igreja está fazendo isso. Muitas pessoas também pelo rádio estão fazendo isso agora. E eu quero te pedir, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, recebe o louvor que está sendo levantado neste momento. E à medida que este louvor está subindo, vai fazendo descer as tuas bênçãos, a tua virtude, o teu poder, e vem também sobre nós agora. Toma o nosso lugar, Senhor. Fala através da nossa boca, fala através dos nossos lábios, e envia a tua palavra. Envia com poder e autoridade aquilo que o pregador não conseguir falar. Fala, Senhor, pelo teu Espírito Santo, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar. Eu chamei a tua atenção para este Tiago aqui. Só que no Evangelho nós ouvimos falar de 4 homens chamados Tiago. 3 deles você já vai descobrir na hora. Eles estão ali no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 13. Então acompanhe comigo. Quando Jesus, depois de ter orado no monte, ele desce para fazer a escolha dos seus 12 apóstolos. Você vai ver que ele escolhe os 12 apóstolos. Vão aparecer aqui nessa leitura 3 homens chamados Tiago. Ainda que um não era chamado Tiago, ele era filho de um tal Tiago também. Mas vamos ver aqui 3 Tiagos de uma vez. Vamos lá. E quando já era dia, Jesus chamou a si os discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, que é o Cefas, né? Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago
e João, olha um Tiago aí, Tiago e João, esses dois eram irmãos, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então aqui, nessa leitura, você já viu 3 homens chamados Tiago. Mas não foi para nenhum desses daqui que Jesus fez uma aparição particular. Ele apareceu particularmente para um outro Tiago. Que Tiago é esse para quem ele vai aparecer? É o seu irmão chamado Tiago. Jesus, ele tinha irmãos de sangue, irmãos de carne, que tinham nomes, e um desses irmãos de Jesus, que eram filhos de Maria e José. Jesus era filho de Maria e de Deus, mas ele tinha meio-irmãos, filhos de Maria e José, do casamento de Maria e José, e um desses irmãos de Jesus chamava-se Tiago. Então vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 55, que você vai ver a relação dos irmãos de Jesus. Está escrito assim, ó: não é este o filho do carpinteiro? Porque o pessoal lá de Nazaré está admirado de ver Jesus falar aquelas palavras lindas. E eles ficam admirados dizendo, peraí, ele não é o filho do carpinteiro? Quer dizer, ele não é o filho do José? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Quer dizer, os moradores de Nazaré conheciam a família de Jesus. Sabiam, então, que a Maria era casada com José, que Jesus foi criado como se fosse filho de José, e que ele tinha 4 irmãos homens. E aqui nessa relação de 4 irmãos homens, fora um grande número de irmãs que ele tinha, nós vemos então o nome de Tiago. Agora esse Tiago seria depois de Jesus o mais velho da família? Não, e você vai entender por quê. Continue aqui no versículo 55. Estamos em Mateus 13, 55. Você viu que o nome de Tiago aparece em primeiro lugar, não é? E seus irmãos não se chamam Tiago e José e Simão e Judas? Você viu que logo depois de Tiago apareceu o nome de José, como um dos irmãos de Jesus? Porque o judeu tinha a seguinte tradição: o filho mais velho recebia o nome do pai. Só que o filho mais velho de Maria é Jesus. E não foi José que pôs o nome. Não foi o marido da Maria que pôs o nome Jesus. Porque foi dado pelo anjo. O nome dele será Jesus, que quer dizer Deus salva. Então, depois do nascimento milagroso de Jesus, cujo nome foi dado pelo céu e não por José, o José teve um filho. Logo em seguida ele tem um filho com a Maria. E esse filho, ele coloca o nome de José. Agora, por que que Tiago aparece na relação antes de José? Você viu? Tiago, José, Simão e Judas. O certo era o filho mais velho, o irmão de Jesus, José, aparecer ali na relação antes de Tiago. Por que que Tiago apareceu logo de cara? E por que aquele destaque que nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 7? E por que tantos outros destaques nós vamos ver sobre Tiago, esse Tiago aí, meio-irmão de Jesus? Porque ele vai se tornar uma pessoa, esse Tiago, que é o irmão caçula de Jesus, ele vai se tornar mais importante do que os outros irmãos, apesar dele não ser o mais velho da família. E por que que isso vai acontecer? Porque Tiago, esse meio-irmão de Jesus, esse caçula, vai ser o primeiro a se converter. Porque os evangelhos nos dizem que nem os irmãos de Jesus acreditavam quem ele era, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Vê lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, lá está escrito o seguinte, dá uma olhada, ó.
porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Esse Tiago mais novo aqui, ele vai ser o primeiro a se converter. E, consequentemente, ele vai ganhar os irmãos dele também. Então, aqui eu queria que você já pensasse numa coisa importante. Poxa, estão na mesma casa que Jesus, cresceram com Jesus, viram os milagres que ele fazia, ficavam admirados com isso, mas eles não sabiam como que o irmão, no caso mais velho para eles, né? Porque eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus, eles acreditavam que Jesus era filho de José e Maria, o irmão mais velho. A Maria e o José sabiam que Jesus era o filho de Deus, por isso que no outro filho que nasceu, eles consideraram o filho mais velho do casamento e colocaram o nome de José. E foram tendo outros filhos, e no caçula colocou o nome de Tiago. Então os irmãos de Jesus, que conviveram com Jesus, não acreditavam em Jesus. E tinham até ciúme dele. Porque olha só, os outros irmãos de Jesus mentiam, eram desobedientes, eram destrambelhados, eram rebeldes. Mas aquele Jesus dali era um modelo de filho. Não respondia ao pai, não respondia à sua mãe, fazia o trabalho e cumpria as suas responsabilidades, trabalhava na carpintaria ajudando o seu pai. Depois que o pai morreu, depois que José morreu, ele assume a carpintaria por ser o primogênito, não é? Pela lei ele era o primogênito, o mais velho. E os irmãos cresceram com ciúme de Jesus, porque Jesus era o preferidinho da Maria. Eles tinham ciúme, mas Jesus não era igual a eles. Por quê? Por que eu digo a você que Jesus não era igual a eles? Porque Jesus não podia ter pecado. Se ele tivesse sido um mau filho, desobediente, que responde para o pai, para a mãe, que xinga, fala palavrão e faz coisa errada, faz arte. Com Jesus não tinha esse negócio de matar passarinho, não. Com Jesus não tinha esse negócio de fazer malcriação. Então Jesus era um modelo dentro de casa. E mais ainda, extremamente estudioso da Bíblia daquela época, que era o Antigo Testamento. Enquanto Jesus era extremamente visto como uma pessoa religiosa pelos outros irmãos, os outros irmãos nem queriam saber de religião, de leitura de livro sagrado e de ir para a igreja. Mas Jesus estava lá, com 12 anos de idade, está escrito que ele foi achado no templo discutindo com os doutores da lei. E aquela notícia correu. Ele tinha muita sabedoria para um menino de 12 anos. Então os irmãos, os outros irmãos de Jesus, tinham ciúme dele. Apesar de verem que ele era diferente, mas não acreditavam nele como filho de Deus. E quando Jesus cresceu e resolveu largar tudo e partir para a pregação do Evangelho, os irmãos ficaram mais indignados ainda, acharam que ele estava louco. Como que alguém larga a carpintaria? Larga a família, larga o trabalho. Sabe, a família queria prender Jesus, achando que ele estava fora de si. Os evangelhos nos contam isso. Então, desde a infância, os irmãos de Jesus cresceram com um ranço contra ele. Você não imagina a luta. Olha aqui, ó. Escute bem o que eu vou te falar. Você não imagine a luta que Jesus passava com seus irmãos. As provocações. Você não faz ideia do que Jesus era obrigado a aguentar desde ali. E o diabo, pode ter certeza, usava os irmãos de Jesus para tirar o Filho de Deus do sério, porque o diabo sabia quem ele era. Então não pense que os irmãos de Jesus era tudo legalzinho com ele. Era uma provocação direta. O diabo queria que Jesus cometesse um pecadinho só, entendeu? Para que ele não fosse mais o nosso Salvador. Então os irmãos de Jesus tinham uma bronca dele, gente. Não acreditavam nele, provocavam direto. Mas Jesus continuava crescendo, obediente a Deus, fiel. Foi sujeito ao pai e à mãe até os 30 anos de idade. Você sabe o que é um adulto? Um adulto, um homem com barba na cara, com 30 anos de idade, ser sujeito ao pai e à mãe? Ser um bom filho aos 30 anos de idade? Então Jesus, por ser esse modelo perfeito dentro da família, era combatido pelos irmãos. E porque Maria sabia de todo o mistério que havia com relação
a pessoa de Jesus, é lógico que Maria venerava Jesus, reverenciava Jesus. Maria sabia muito bem quem ele era, ela guardava tudo no coração. Então os irmãos tinham mais bronca ainda de Jesus. Por que a mãe protege tanto Jesus, hein? Por que a mãe não gosta da gente que nem ela gosta de Jesus? Por que essa proteção com Jesus e com a gente não? Porque Jesus, né, olha aí, olha que filho perfeito. Nós não prestamos, nós não valemos nada. Mas olha essa proteção aí, essa proteção com o nosso irmão. Então Jesus sofria dentro de casa. Aqueles irmãos de Jesus, só Deus sabe, só Jesus sabe. Você não calcula, você não faz ideia. Mas Jesus tinha um carinho especial pelo irmão mais novo, o Tiago. E como é que eu sei, pastor João Ribe, espera um pouquinho, como é que você sabe que Tiago era o irmão mais novo? Você já deve ter lido no Evangelho que quando Jesus estava morrendo, haviam 3 Marias ali ao pé da cruz, não é? A gente até já falou sobre isso aqui numa outra ocasião. Então, um dos evangelistas, o Marcos, vai nos dar uma informação a respeito desse Tiago aqui, que vai nos mostrar que realmente ele era o caçula. Vamos lá comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 15, no versículo 40. Olha aqui, ó. Nós avançamos agora para o dia da morte de Jesus, tá? Ele morreu na cruz. Ele morreu ali. Os evangelhos falam muito pouco a respeito dos irmãos de Jesus, muito pouco. Mas olha o que nós encontramos aqui, que joia preciosa, em Marcos 15, 40. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José. Maria, ela era mãe do Tiago, o menor, e mãe também de José. Quem que era José? Depois de Jesus era o filho mais velho, que recebeu o nome de José. Então Tiago é o menor. Veja se você começa a compreender agora o que foi que aconteceu. Preste atenção. Agora você vai entender o que aconteceu. Jesus morreu ali na cruz. Pertinho da cruz, primeiro só estavam as 3 Marias e o apóstolo João. Mas depois que ele estava lá pendurado, morto, que aquele tumulto, diminuiu, que a coisa já estava consumada, que muitas pessoas já começaram a ir embora, que os romanos relaxaram a segurança e que qualquer pessoa podia chegar ou ir embora. Quando o espetáculo já tinha terminado, quando Jesus já estava morto ali, o corpo tombado, a cabeça tombada, crucificado ali, naquela hora também apareceu esse Tiago o menor. Apareceu. E esse Tiago o menor, imagine você, se coloque no lugar dele. Imagine que você é o Tiago, o irmão caçula, aquele que tinha uma admiração profunda pelo irmão mais velho, ainda que não acreditasse que ele era o filho de Deus, mas achava ele um cara super legal, achava um irmão ótimo. O caçula gostava muito de Jesus, o irmão mais velho. Não pensava nele assim como filho de Deus, não. Pensava nele como o melhor irmão que ele tinha. Pensava nele como o melhor de todos os irmãos. Imagine que você é Tiago e o teu irmão mais querido foi brutalmente assassinado e o seu corpo está ali pendurado numa cruz. Se você fosse Tiago, o caçula, o que você iria fazer nessa hora? Você ia falar, morreu, né? É assim que você ia fazer? Você ia falar, mãe, olha o que fizeram com meu irmão. Ô mãe, nós vamos deixar o corpo dele aí. Ô mãe, mataram o meu irmão. Olha o que fizeram com meu irmão, mãe. Ele ficou ali chorando. Ficou lembrando da infância. O irmão espetacular que ele tinha, que agora está morto. O Tiago, o caçula, o menor, ele começou a sofrer muito. Poxa, quem é que não sofre de perder um irmão querido?
Talvez você já perdeu um parente muito querido, um irmão querido que morreu. Quem é que não vê o irmão morto e começa a chorar? Ainda mais um irmão legal como aquele. Poxa, mãe, agora, olha, mataram o meu irmão Jesus, está lá morto. Ficou chorando e agora está morto. E assim ele ficou chorando, muito. Chorou naquela sexta-feira, chorou demais. Deve ter acompanhado, lógico, evidentemente, a retirada do corpo da cruz. Viu o irmão dele morto, com os braços e os pés atravessados pelos cravos. Viu o furo que a lança havia provocado no seu lado direito. O corpo do seu irmão ali, pálido, cadavérico, magro. Ele já era magro de natureza, porque jejuava muito, caminhava demais, era um atleta. Mas ali o corpo dele tinha sido sugado. O seu sangue todo vazado, retirado, não tinha uma gota de sangue. Não tinha água no corpo, ele morreu com sede. Suas últimas palavras foram: tenho sede. E Tiago, o menor, viu ali o corpo do irmão sendo tirado da cruz, chorando. Meu irmão está morto. Mataram o meu irmão. Uma tragédia, mataram o meu irmão. E fizeram o sepultamento do seu irmão naquele cemitério lá perto. E Tiago, o menor, acompanhou e chorou muito sexta-feira. Chorou muito no sábado. A Páscoa para ele não teve graça nenhuma. Na família de Jesus, ninguém teve vontade de participar da Páscoa. Sábado era o grande dia, devia ser um dia alegre, devia ser um dia de festa, mas foi um dia de luto. Os irmãos mais velhos comentavam também, né? Pediu para morrer. Pediu. Fez o que fez. Sabia que estava sendo caçado e aparece aqui em Jerusalém, em plena Páscoa, sabendo que todo mundo queria prendê-lo. Quantas vezes eu não avisei o meu irmão? Falava: Jesus, para com isso. Os romanos estão de olho em você. Os sacerdotes judeus estão com raiva de você. Eu estou ouvindo aí que estão querendo te matar. Cansei de avisar, meu irmão. Quantas vezes, hein, mãe? Né? Os irmãos mais velhos ali. Não, caçula Tiago. Quantas vezes os irmãos mais velhos: ei, mãe, quando ele começou a pregar, a gente não tentou tirar ele dessa vida? A gente não tentou tirar? A gente já sabia que isso ia acontecer. A gente já sabia que ele ia morrer. Ele pediu. E um irmão após outro falava isso. Mas o Tiaguinho, o caçula, só chorava. Ele até pensava assim: eu devia ter insistido para o meu irmão Jesus parar com isso. Eu também sabia que ia dar em morte. Eu também sabia que esse negócio ia acabar mal. Eu devia ter insistido. Olha aí, ó, está morto. Meu irmão está morto. E o Tiago, o menor, chorou muito no sábado. E chorou muito no domingo. E estava chorando muito. E ele ficava lembrando: o meu irmão Jesus era uma pessoa tão boa. Nunca vi ninguém igual a ele. Sabe que ele nunca brigou comigo? Nunca discutiu? Nunca me espancou que nem os outros? Nunca me maltratou que nem os demais? Sabe que Jesus, ele era meu protetor? Poxa, quando eu chorava, ele vinha, me consolava. Acontecia qualquer coisa comigo, ele sempre tinha uma palavra boa. Puxa, como aquele meu irmão que morreu e ele chorava. Aquele meu irmão era muito bom. Aquele meu irmão não merecia e ele chorava. E ele ficava lembrando o carinho que Jesus tinha com ele, o caçula. Um carinho especial. E ele chorava. E agora? Agora sobraram esses meus outros irmãos aí, insuportáveis, infiéis, maus, arrogantes. Agora só tenho esses outros irmãos. O melhor que eu tinha morreu. E agora? Mas de repente, oh glória, aparece na frente dele o irmão mais velho, Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos e vivo, comparecendo ali pessoalmente para consolar o Tiaguinho, para enxugar as suas lágrimas, para dizer: Tiago, eu te amo, eu estou vivo. Você acha que eu ia te abandonar?
Agora você imagina o Tiaguinho quando viu o irmão mais velho vivo. Eu não sei se ele morreu de susto, mas se morresse também não tinha problema, Jesus ressuscitava na hora. Ele estava com tanta saudade de Jesus, uma hora que Jesus apareceu para ele, ele tremeu na base. Engraçado, né? Tremeu na base, é um fantasma. Ô, Tiaguinho, sou eu. Sou eu, não chora mais. Tiaguinho, eu vi você chorando tanto. Eu vi você lamentando tanto. Ô, Tiago, eu estou fazendo uma aparição particular para você. Eu vou aparecer para muita gente, mas eu vim aqui dizer para você, não chore, porque eu estou contigo. Não chore, porque eu fui morto, mas estou vivo. Tiago, eu sou Jesus, o Filho de Deus. Foi aí que o Tiaguinho se converteu. Os irmãos não acreditavam em Jesus. E foi aí que o Tiaguinho se converteu. E quando o Tiaguinho se converteu, ele foi converter os outros irmãos dele. Quais eram os outros irmãos de Tiago? A gente viu lá em Mateus 13,55. Vamos lá ver. Vamos voltar lá. Quais são os outros irmãos? Nós vimos aqui. Outros irmãos de Tiago. Irmãos também de Jesus. Meio irmãos, né? Lá está relacionado Tiago, porque foi o primeiro a se converter. Foi o primeiro a acreditar que agora Jesus não é seu irmão, não. Tiago foi o primeiro a acreditar. Espera aí, ele não é meu irmão. Eu pensava que era. Mas agora eu sei que não é. Tiago se converteu. E Tiago tinha também o José, o mais velho, o Simão e o Judas, não os Iscariotes, era outro Judas. Era comum o nome Judas ali naquela época. Então, o Tiago ele se converteu e ele começa a converter os outros irmãos. A Maria não precisava se converter, porque ela já estava convertida desde o dia que gerou pelo Espírito Santo. A Maria já era convertida. Mas os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. E Tiago foi o primeiro a acreditar. Aí ele chega para os irmãos e fala, olha aqui, vocês estão enganados, viu? Jesus apareceu particularmente para mim. E ele começou a falar, Jesus, vocês estão enganados, vocês estão pensando que Jesus é igual a gente? Vocês estão pensando que Jesus é igual a nós? Jesus é diferente. Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é especial. A gente tratou ele que nem irmão, nós maltratamos muito, fizemos malcriações, mas Jesus, ele está vivo, ressuscitou dos mortos e apareceu para mim. E se vocês querem um conselho de um irmão mais novo, acreditem, se arrependam, peçam perdão e recebam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e como Filho de Deus. Senão vocês vão para o inferno. Tiaguinho começou a pregar para o José, que era o mais velho, para o Simão e para o Judas. Vocês têm que se arrepender. E esses irmãos acreditaram em Tiago. Foi Tiago que ganhou os outros irmãos. Agora preste atenção. Eles não eram irmãos de Jesus? Não cresceram com Jesus? Não eram testemunhas de tudo? Não viam os milagres? Mas eram convertidos? Banana, não eram convertidos coisa nenhuma. Precisaram se converter, você entendeu? Às vezes a pessoa fala, eu sou religioso, eu estou na igreja, sou filho de pastor, bela porcaria. Tem que se converter. Eu cresci no evangelho, desde que eu nasci eu vou para a igreja. Os irmãos de Jesus, desde que nasceram, estavam lá com Jesus na mesma casa, mas não eram convertidos e não eram salvos. Precisou o Tiaguinho começar a pregar para eles. E o Tiago pregou e eles foram se convertendo. Você vai ver ali, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Você sabe que teve a ressurreição de Jesus, né? Foi aquela ressurreição tremenda. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. E ele deu as instruções dizendo para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E Atos 1,14 está escrito assim. Vou até fazer o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 13. Vou ler a partir do versículo 13, é melhor para você entender toda essa história. Jesus ressuscitou, falou para eles, vocês agora, falou para mais de 500 pessoas lá no Monte das Oliveiras, vocês agora fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí ele subiu aos céus. Aí o Tiaguinho estava lá e falou para os irmãos, está vendo? Ele ressuscitou, está vivo, e olha só, está voando, está vendo? Olha lá, só quem é filho de Deus consegue voar, está vendo? Ele é filho de Deus, Ele não é igual a nós não, viu?
pode ter nascido e conviveu com a gente a vida toda, mas aqui, ó, ele é o Filho de Deus e ele está indo lá para Deus, ó, está indo lá para o céu. Aí os irmãos de Jesus, que não andavam com Jesus, que não andavam com os apóstolos, resolveram se unir à igreja. Atos 1:13, olha o que está escrito. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago. Tiago, apóstolo, não Tiago, meio-irmão de Jesus. Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Tem 3 Tiagos aí de novo. Mas o quarto Tiago, que está convertendo os irmãos, ele aparece aqui no versículo 14. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E com seus irmãos. Foi aí que os irmãos de Jesus resolveram se unir à igreja. Opa, peraí, a gente pensava que ele era igual a gente. A gente pensava que ele era filho do José e da Maria. Agora, aquela história que a minha mãe contava é verdadeira. Agora Maria abre o verbo mesmo, né? Maria começa a contar tudo. Como que ele foi gerado, como foi toda a história. Maria conta tudo. Agora os irmãos de Jesus acreditam que ele é o Filho de Deus, mas só acreditaram depois da sua ressurreição e por causa do testemunho de Tiago. E Tiago, ele vai se tornar um apóstolo, vamos dizer assim, fora de hora. Ele vai se tornar uma pessoa extremamente influente na igreja de Jerusalém e passa a ter até mais autoridade do que Pedro. Porque vai haver uma discussão religiosa, e em todas as discussões religiosas que você vai verificar no livro de Atos, e eu não vou ver isso agora, mas são muitas as discussões religiosas, o Tiago chega para dar a palavra final. Ele era cheio de sabedoria também, e extremamente convertido, e quando ele dava a palavra final, os apóstolos, até Pedro, acatava. Tiago vai se tornar chefe da igreja em Jerusalém e ele acaba sendo conhecido como o irmão do Senhor. Veja só, o apóstolo Paulo escreve uma carta aos Gálatas, e você encontra aí logo depois das cartas aos Coríntios. Você vai encontrar ele sendo chamado de irmão do Senhor, irmão de Jesus. Ele vai falar muitas e muitas vezes agora, ele vai se referir a Tiago como irmão de Jesus. Na carta aos Gálatas você vai encontrar essa referência, e vai ver também, por exemplo, na carta de Judas, tem uma carta aqui pequenininha, quase no final da Bíblia, você vai encontrar também um Judas falando de Tiago como o irmão do Senhor Jesus. Carta de Judas, no capítulo 1, está um pouquinho antes de Apocalipse. É uma carta curtinha. Está escrito aqui, ó. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele dirige a carta se identificando, falando que o nome dele é Judas. Ele fala que é servo de Jesus Cristo e ele explica que é o irmão de Tiago. Então Tiago se tornou importante, serviu de referência. Que Judas é esse? Esse Judas aqui, se você for lá em Mateus 3,55, é um dos irmãos de Jesus. É um dos irmãos de Jesus que foi ganho para Deus através do testemunho do Tiaguinho. E o Judas, para dizer agora quem ele é, ele não fala eu sou irmão de Jesus, porque ele já entendeu que ele não é irmão de Jesus. Ele entendeu que ele é meio irmão, que Jesus é diferente dele. Ele fala, eu sou servo de Jesus Cristo, mas sou o irmão do Tiago. Vamos lá. Agora eu achei aqui, quero te mostrar também, aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 18. Vamos lá? Vale a pena você achar. O Paulo, quando ele vai falar do Tiago, olha o que ele diz. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. O Tiago ficou lá em Jerusalém, dirigindo a igreja de Jerusalém. Paulo foi lá prestar contas do trabalho missionário que ele estava fazendo com os gentios. E quando ele chega lá, ele não encontra nem Pedro, ele não encontra os apóstolos, ele encontra o Tiago.
irmão do Senhor. Agora veja, a conversão de Tiago aconteceu depois da ressurreição do seu meio-irmão Jesus. E aí então ele se torna um pregador também. A carta de Tiago, que está lá quase no final do Novo Testamento, se você ler aquela carta, você vai ver um documento escrito pelo meio-irmão de Jesus Cristo, escrito de punho dele. Se você ler a carta de Tiago, você vai ver o que o irmão de Jesus pensava sobre os ensinamentos do Evangelho. Então vale a pena uma hora você pegar a carta de Tiago e ler. Muito bem, como é que Tiago vai morrer? Todos os Tiagos vão morrer. Mas como é que esse meio-irmão de Jesus, o irmão caçula de Jesus, como é que ele vai terminar a sua vida? Há duas histórias. Uma delas diz que quando houve muita perseguição em Jerusalém, ele foi arrastado até o pináculo do templo, aquele mesmo lugar onde o diabo tentou Jesus, ele foi lançado dali de cima e morreu com essa queda brutal. E o historiador Joséfo já diz que não, que o Tiago não morreu desse jeito. O Tiago, que era meio-irmão de Jesus, morreu apedrejado, porque estava pregando o Evangelho. Continuou dando testemunho. E o testemunho que ele dava era o mesmo que ele tinha dado para os seus irmãos. Ele ganhou os irmãos para Jesus, mas depois ele queria ganhar Israel todo para o Senhor Jesus. E ele pregava com veemência e autoridade, e ele provocava a ira das pessoas, porque ele era uma testemunha viva. Ele era o primeiro a dizer: olha, cresci com Jesus, pensava que ele era meu irmão, ele era excepcional, nunca vi nenhum defeito nele. Mas agora eu sei, porque eu vi o meu irmão que morreu na cruz, eu vi ele depois ressuscitado, vivo, ele apareceu para mim particularmente. Então eu estou garantindo para todos vocês que Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus, e vocês precisam recebê-lo como único Senhor e Salvador, porque senão vocês não serão salvos. E ele continuou pregando isso até que foi assassinado. Não importa se foi jogado de lá de cima, mais de 50 metros de altura, não importa se foi apedrejado, mas ele morreu pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, porque ele compreendeu que Jesus não era apenas seu irmão, mas principalmente o seu Salvador. Se Jesus fosse uma farsa, você acha que o Tiago iria arriscar sua vida? Você acha que o Tiago, se não tivesse visto o irmão ressuscitado particularmente, você acha que ele ia mentir, falando para as pessoas que viu quando não viu? Na hora que ele foi preso, ele ia dizer: não, gente, é tudo brincadeira, tudo mentira. Não, mas ele sustentou a história também. Mas nós vamos te matar, nós vamos te jogar daqui de cima. Pode jogar, eu continuo dizendo que ele não é meu irmão, ele é o Filho de Deus. Nós vamos te apedrejar, pode te apedrejar, eu continuo dizendo que ele não é meu irmão, ele é o Filho de Deus e o nosso Salvador. Vocês podem fazer comigo o que quiser, mas eu estou salvo, porque recebi Jesus Cristo como Filho de Deus. Meu amado, minha amada, você ouviu essa palavra? Então as pessoas pensam que basta serem de uma igreja ou pertencerem a uma religião. Os irmãos de Jesus conviviam na mesma casa com ele, cresceram com o Salvador, mas eles não eram salvos. Os irmãos de Jesus eram da mesma religião que Jesus, porque Jesus era judeu, mas eles não eram salvos. O Tiago mesmo gostava muito do seu irmão. Poxa, que irmão legal, que irmão bacana, que irmão extraordinário. Mas ele só foi salvo no dia que recebeu Jesus como seu Salvador particular, naquele encontro particular que ele teve com Jesus. Não adianta você achar Jesus legal, o mundo inteiro acha Jesus legal. O Tiago também achava, mas o Tiago só foi salvo quando ele creu que Jesus era diferente dele, que Jesus não tinha pecado. Ele era testemunha que o seu irmão não tinha pecado, que Jesus era o seu Salvador. Então a partir dali ele foi salvo também, e creu até o fim. Ninguém fez ele voltar atrás não,
porque ele sabia que estava salvo. Então não adianta a pessoa ser religiosa, não adianta a pessoa gostar de Jesus, achar Jesus legal. A pessoa tem que ter um encontro particular com Jesus. E eu te digo isso agora, meu querido. Do mesmo modo que Jesus viu a tristeza do irmão mais novo, Tiago, e apareceu ali particularmente para consolá-lo, e Tiago teve aquele encontro poderoso com Jesus, Jesus também está aparecendo para você hoje, agora, aqui nesse lugar, para ter um encontro particular contigo, para que você agora, nesse encontro, esse encontro aqui, você resolva se você quer continuar achando que Jesus é igual aos outros homens, foi muito legal, mas morreu, está morto, ou se você quer acreditar que Ele está vivo e que Ele é o teu Salvador, você está tendo a chance que Tiago teve. Se você crer como Tiago creu, e se você receber Jesus de verdade como teu único Salvador, a tua vida vai mudar como a de Tiago mudou. Como a de Judas também, outro irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus, também mudou. Outro dia a gente vai falar de Judas, não Iscariotes, Judas, esse daí que era irmão de Tiago e também de Jesus. Como mudou a vida do Simão, que era outro irmão de Jesus. Como mudou a vida de José, que era outro irmão de Jesus. Mas eles tiveram um encontro com Jesus, tiveram que crer em Jesus. E tiveram que entrar na igreja. Eles se uniram ali. Quando eles viram o irmão Jesus subindo ao céu e dizendo: eu vou preparar-vos lugar, eles falaram: vamos ficar na igreja, porque a hora que o nosso Senhor Jesus voltar, nós seremos salvos. E eles ali ficaram firmes com Jesus. Nós sabemos pouquíssimo sobre os irmãos de Jesus, mas sobre Tiago nós ficamos sabendo bastante. E você está sabendo que não adianta a pessoa falar: eu sou irmão de Jesus, eu amo Jesus. Mas se você não entregar a tua vida para Jesus, se você não recebê-lo como teu único Salvador, se você não ter um encontro particular com Jesus, você não vai ser salvo. E eu te digo, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está aparecendo particularmente para você, para mostrar para você que Ele está vivo. Não precisa ter dó dele, não. Morreu na cruz, não precisa ter dó de mim. Jesus está dizendo: eu estou vivo e quero te salvar. Jesus está dizendo: não tenha dó de mim porque eu morri na cruz. Tenha dó de você se você não me receber como único Salvador. Lamente isso, não a minha morte. Eu morri para te salvar. Eu morri para te resgatar. E estou vivo para garantir a tua salvação. E tudo o que você precisa fazer é dizer: eu quero crer em Jesus desta maneira, particularmente, como meu único e suficiente Salvador. Quero crer nele dessa maneira, como Tiago creu, como depois os outros irmãos de Jesus também creram. Eu quero crer em Jesus assim, sabendo que Ele é diferente de mim, que Ele não tem pecado, que Ele morreu na cruz para lavar os meus pecados. Quando nós iniciamos a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, em diante do versículo 3, Paulo disse: olha, eu entreguei para vocês o que eu recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz, segundo as Escrituras, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto primeiro por Maria Madalena, e ele vai relacionando todo mundo, depois pelos apóstolos, depois ele foi visto por mais de 500 pessoas, depois ele foi visto particularmente por Tiago, o seu irmão mais novo, depois ele foi visto de novo pelos apóstolos, e por último apareceu para mim, disse Paulo. Mas Jesus já tinha subido ao céu. Como é que Jesus apareceu depois para Paulo? Foi um encontro espiritual, você está entendendo? O mesmo encontro que você está tendo agora. Jesus está aparecendo particularmente para você, e Ele está dizendo: e então, você quer crer em mim diferente? Quer crer em mim como teu único Salvador?
Se você quer, meu querido e minha querida, meu amigo e minha amiga, meu visitante que está aqui, se você quer receber Jesus agora como teu único Salvador, ergue a tua mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Não se envergonhe de Cristo, porque Cristo não vai se envergonhar de você. Ergue mais alto a sua mão. Faz assim, eu quero. Muito bem. Todos vocês que ergueram as mãos e que querem, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente junto comigo, porque vocês vão ter um encontro com Jesus agora, um encontro particular. Do mesmo modo que ele apareceu por último para Paulo, ele está aparecendo por último para você agora. Você está sendo a última pessoa a ser testemunha de que Jesus está vivo e que Ele é o teu Salvador. Você vai poder dizer: Ele está vivo e apareceu por último para mim. Venha para cá, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. A partir de hoje você vai ser outra pessoa. Venha para cá. Agora veja você. Você que um dia, lá atrás, já teve um encontro com Jesus. Por que você saiu do cenáculo, hein? Porque lá no Monte das Oliveiras, 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Mas no dia que o Espírito Santo desceu, e isso só 47 dias depois, não eram mais 500, eram 120. Em apenas 47 dias, o número diminuiu para 1/5 praticamente. Você vê? Eram 500, mas no dia que o Espírito Santo desceu só tinha 120. E os outros 380 desviaram. Acharam chato demais esse negócio de ir para a igreja, ficar lá orando, ficar esperando a volta de Jesus. Tem mais coisa para fazer. E perderam a bênção, não receberam o Espírito Santo. Você estava dentro do cenáculo. Isto é, você estava numa igreja, nessa ou em outra, não importa. E também não interessa o motivo. Saiu. Sei lá por que você saiu. Ou saíram com você, também não interessa. Mas hoje você está aqui, ouvindo essa palavra. E eu te digo, Jesus Cristo está voltando. E hoje Ele está mais perto do que nunca. Olha bem. A igreja primitiva, a igreja de 2000 anos atrás, já abria os braços para os céus naquela época e dizia: vem, Senhor Jesus. Morreram nesta fé. E hoje Ele está mais perto do que nunca. Mais perto do que nunca. A qualquer momento Ele vai voltar. E você está fora do cenáculo, você está fora da igreja. Estou falando com você que está desviado, desviada, afastado, afastada. O Espírito Santo hoje te chamou aqui para esse encontro particular com este Jesus ressuscitado, para que você volte a ter comunhão com Ele, para que você possa estar dentro da casa do Senhor, em comunhão com Jesus. Então você que está sem igreja, você que estava desviado ou desviada, escute bem, estava, porque a partir de agora eu não admito mais, e nem Deus, que você continue desviado ou desviada. Depois de saber que o Senhor está vivo e está voltando, você só continua desviado ou desviada se você for louco. E Jesus não te chamou para condenação, Ele te chamou para salvação. Então você que está afastado, afastada, desviado ou desviada, deixe o orgulho de lado, saia do seu lugar e venha aqui para frente agora em nome de Jesus, porque a tua vida vai ser restaurada agora. Vem, sai do teu lugar, vem para cá, porque o Espírito Santo chama, e quando Ele chama é para o homem, é para a mulher obedecer. Não é para a pessoa ficar pensando, não, é para vir na hora. Venha para cá. Isso, venha, vai chegando. Quem se humilha será exaltado. O Espírito Santo está te chamando. Nós vamos fazer esta oração. Se tem mais gente querendo chegar, se reconciliar com Deus e entregar a vida para Jesus, aproveite agora. Muitas e muitas vezes o Espírito Santo manda a gente insistir. Mas hoje eu não estou sentindo não, sabia? Não estou sentindo. Porque vai chegando uma hora que o Espírito Santo também cansa da dureza do coração da pessoa.
Ele cansa de chamar, e a pessoa se faz de surda. Se você ainda quer a salvação, se você ainda quer a restauração, e eu sei que tem gente aí no auditório da igreja que precisa vir para frente e se reconciliar, se consertar. Se você está sentindo que precisa, então não fique no seu lugar. Aproveite enquanto ainda a porta está aberta e enquanto os anjos ainda não tocaram a trombeta. Porque a hora que começar o arrebatamento, meu amigo, minha amiga, aí será tarde demais. Aproveite agora e venha correndo aqui para frente em nome de Jesus. Dobre o teu joelho comigo. Meu filho, vem correndo enquanto é tempo. Tá certo, tem que vir mesmo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Tá chegando, né, irmã? Tá vendo? Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Aproveita enquanto a porta está aberta. É isso aí. Coloque a mão direita sobre o coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu penso que muitas vezes sou negligente com a minha fé, mas hoje eu ouvi a Tua palavra e eu tomei a decisão de vir aqui na frente, dobrar os meus joelhos e Te pedir o perdão. Meu Deus querido, escreve o meu nome no livro da vida e me dá a Tua bênção da salvação, porque eu declaro que eu creio em Jesus como meu Salvador particular, porque hoje, particularmente, Ele me apareceu e me chamou. Eu sou a última pessoa a ver pela fé que Jesus está vivo. Ele apareceu para mim e eu estou pedindo perdão. Meu Deus da glória, pelo sangue de Jesus, me salva agora, me dá certeza da salvação e transforma a minha vida, conserta o meu caminho e me ajuda, meu Deus, a permanecer firme e a ser fiel. Fica comigo, meu Deus, e me sustenta com a Tua mão poderosa, porque nem a espada, nem a perseguição, nem a peste, nem a fome, nem espíritos, nem divindades e nem a morte poderá me separar desta fé viva que está depositada em Cristo Jesus. Ninguém pode roubar a minha salvação, porque eu a recebi de presente do Senhor Jesus, o meu irmão mais velho. Meu Deus da glória, me transforma agora em Teu filho, me transforma agora num cidadão do céu e me dá certeza da minha salvação, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.